Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Eu sei que você já conhece, então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 128, é tão conhecido nosso, né? Aí você fala assim, não, pastora, Salmo 128, outra vez. E eu vou ceder o microfone aqui, que está na minha frente, para quem sabe recitar o Salmo 128 de cor. Tem alguém que sabe recitar o Salmo 128 de cor? Pastor, eu sei, mas eu tenho medo. Vai que eu erro, fico nervoso, né? Vou pagar a vexa lá na frente. Então, para te ajudar, eu vou ler. Você vai acompanhar, mesmo que a sua versão não seja igual à minha. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Pode se assentar. Nós estamos felizes de estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor. E como hoje é culto de famílias, culto de família não, irmãos, modo de dizer, né? É um culto de adoração ao Senhor. No culto de adoração ao Senhor nós temos louvor, nós temos palavra. E em alguns momentos nós temos ministração de ceia, ou batismo e etc. Mas como nós estamos em um culto que é dirigido pelo Ministério de Famílias nesta igreja, mas o culto é sempre do Senhor e para o Senhor e pelo Senhor, aprove Deus que hoje nós estivéssemos falando para famílias. Então a gente vai relembrar algumas coisas, porque toda vez que a gente escuta o mesmo texto sendo falado, algumas coisas, às vezes o Senhor nos relembra. E antes de entrar no texto, eu vou perguntar para vocês todos que estão aqui, quem já ouviu a leitura do Salmo 128 alguma vez na vida? Quem já ouviu? Levanta a mão aí. Quem nunca tinha ouvido a leitura do Salmo 128? Levanta a mão, por favor. Eu tenho só uma meniúda. Só uma amiguinha que nunca tinha ouvido a leitura. Então, agora você não pode mais dizer que não ouviu, porque a gente acabou de ler o Salmo 128. Pergunta, todos vocês aqui que já ouviram o Salmo 128, qual é a diferença que esse Salmo já fez na sua vida? No que é que o Salmo 128 influencia você? Você entende o Salmo 128? Eu perguntei quem sabia falar de cor. Eu sei que tinha alguns que sabiam falar de cor, estavam com medo de vir aqui. Mas não adianta a gente só saber de cor. A gente precisa saber? Precisa. E eu vou te dar um conselho. Começa a decorar textos da Bíblia, porque vai chegar o dia da perseguição que a palavra não vai mais poder ficar na sua mão. Ela tem que estar no teu coração. Começa a escrever os textos da Bíblia em caderninho, em agenda. Vai escrevendo a palavra do Senhor. Às vezes a gente esquece as referências, mas vai guardando a palavra aí no seu coração. A gente decora tanta coisa. Eu lembro que quando a gente era mais nova, a minha irmã Luciana, ela está aqui hoje, ela sabia... Sabe quando tinha telefone fixo ainda? A gente não tinha umas agendinhas telefônicas, que a gente guardava os números, as mulheres até levavam dentro da bolsa umas agendinhas telefônicas, que a gente tinha o número de todo mundo. A Luciana, ela sabia os números tudo de cor na cabeça. Luciana, qual é o número do tio? Qual é o número da prima? Qual é o número da irmã? Sabia os números todos de cor. E muitas vezes, se eu te perguntar aqui, você sabe muitas coisas de cor. A gente até estuda para concurso, às vezes, e decora tantas coisas. E, às vezes, na hora de decorar a palavra do Senhor, a gente tem muita dificuldade. Mas eu te convido hoje, é um desafio, logo no começo da palavra.
Começa a decorar a escritura. O que você sabe de cor? Salmo 23 você sabe de cor? Ah, pastor, eu sei o 91. Esses nas Assembleias de Deus, eles são bem comuns. Mas, vamos voltar. Salmo 128. Eu conheço o Salmo, é um Salmo da família. Na maioria das vezes, nos nossos cultos que são ministrados pela família, esse Salmo é lido. Muito bom. E aí, o que esse Salmo faz com você? O que foi que desse Salmo você guardou para a sua vida? Como é que você coloca o Salmo 128 em prática? Vamos relembrar? Vamos relembrar algumas coisas bem rapidamente. Versículo 1. Bem-aventurado. Um bem-aventurado é um feliz. Um bem-aventurado é um alegre. Um bem-aventurado é alguém que se regozija. Mas quem é o alegre? Quem é o feliz? Hoje, na nossa sociedade, muitas pessoas estão buscando felicidade. Buscam a felicidade em um relacionamento, buscam a felicidade em um concurso, em uma faculdade, em um emprego, em um investimento financeiro, buscam a felicidade em tantas coisas. E não sabem que o segredo da felicidade está registrado no Salmo 128. Você que é cristão sabe onde está registrada a felicidade. Sabe, no Salmo 128 diz para você como é que é para a gente ser feliz. E tem gente que ainda não descobriu esse segredo. Se você se esqueceu disso, o Salmo vai continuar. Feliz. Feliz é quem? Aquele. Aquele quem, irmã Cláudia? O homem ou a mulher. Esse texto vai começar falando para os homens. Mas eu quero generalizar agora. Felizes são todos aqueles que temem ao Senhor. Pastora, ser feliz é temer ao Senhor? Sim. E o que é temer ao Senhor? O que é temer ao Senhor? Obedecer, respeitar. O que é temer? Ah, eu tenho medo. Eu tenho medo. Você já reparou as crianças quando elas são pequenas? Muitas vezes elas não têm temor dos pais, elas têm medo. Às vezes a gente corrige tanto que às vezes você levanta a mão perto do menino, o menino já faz assim. Achando que vai apanhar. Você já passou por isso? Não é desse medo que eu estou falando. Eu estou falando de um respeito, uma reverência tão grande. E eu vou dar para você um exemplo para você entender. Meu pai se chama Odaí. Eu não sei se você conhece o meu pai. Minha mãe se chama Orilene. Eu não sei se você conhece a minha mãe. Mas os meus pais, eles tinham um jeito tão bonito, tão característico de nos corrigir, que quando os meus pais nos chamavam para corrigir, para conversar, a gente preferia levar uma surra do que o meu pai e a minha mãe conversar com a gente. Era muito forte. Eu tinha vergonha dos meus pais me corrigirem. Tamanho o carinho e consideração que eu tinha por eles. Eu não queria entristecer os meus pais. Por quê? Porque eles eram tão amorosos conosco. Eles eram tão cuidadosos conosco. E esse deve ser o temor do Senhor que eu e você precisamos ter. Não é um medo do Senhor nos lançar no inferno, porque Ele tem esse poder e Ele vai fazer isso com aqueles que não o servem, com aqueles que não obedecem à lei dEle. Mas você deve temer ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz por você, por tamanho amor que Ele tem por você. Quando Moisés foi receber de Deus a lei, o Senhor falou assim: Moisés, fala para o povo assim,
que eles vão receber os 10 mandamentos, mas antes de falar os mandamentos, de citar para eles os 10, o que eles tinham que fazer, o Senhor disse assim: lembrem-se que eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito, que tirei vocês da escravidão. Eu sou o Senhor que amo vocês. Ele estava dizendo para o povo: eu sou o Senhor que me importo com vocês. Então, porque eu me importo, porque eu cuido de vocês, porque eu tirei vocês da escravidão, eu estou dando alguns mandamentos para vocês seguirem, para vocês serem bem-sucedidos na vida de vocês. Toda vez que o Senhor coloca na palavra dele um princípio, uma regra, um mandamento, é para mim e para você sermos felizes. O texto começa falando isso. Então, quando você teme ao Senhor, você tem uma reverência, você tem um cuidado, você tem um amor profundo, porque você não quer entristecê-lo. Quantos de nós já estamos com o nosso coração tão cauterizado que a gente não tem medo de quebrar as regras de Deus? A gente não tem medo mais de desobedecer os mandamentos. Não, eu desobedeço, depois eu peço perdão. Você não vai ser feliz. Porque o pecado, ele atrapalha a gente de ser feliz. Ele nos incomoda. Quando a gente quebra regras, ele nos incomoda. E o salmista vai continuar dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. E aí agora eu vou para a versão que diz: bem-aventurado o homem. Vamos falar do homem? Vamos falar do homem que teme ao Senhor? Eu vou pedir para você tentar olhar para a igreja inteira agora. Eu não sei como que você vai fazer isso não, mas tenta olhar quando eu fizer a pergunta. Fizer a pergunta não. Homens, por favor, se coloquem em pé. Todos os homens. Não importa se tem 1 ano, 5, 10. O de 1 talvez precise da mãe dar uma levantadinha, né? Ou o pai. Onde estão os homens? Dá uma olhada aí. Vê se tu consegue dar uma olhada aí na quantidade de homens. Muito obrigada, irmãos. Podem tomar assento. Vou pedir para as mulheres se colocarem em pé. Levanta aí, meninas. Dá uma olhada aí, irmãos. Quem a gente tem mais na igreja, homens ou mulheres? O pastor está dizendo que está meio a meio. Olha só, gente. Obrigada, irmãs. Podem sentar. O texto começa falando sobre os homens. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos falar dos homens? Irmão, a sua casa está feliz? Está tudo bem lá na sua casa? Você está feliz? Vou perguntar para os homens. Vocês estão felizes, homens? Ah, pastor, eu estou super feliz. Isso é resultado do temor ao Senhor. De vez em quando a gente passa adversidade. E as pessoas têm um equívoco muito grande de achar que felicidade é a ausência de problemas. E não é isso. A felicidade está na integridade para com Deus. Por quê? Se eu estou bem para com Deus, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, eu tenho uma paz que excede o entendimento. Eu tenho algo dentro de mim que as pessoas olham e não conseguem explicar. Como é que você está dando conta, irmão? Alguns perguntam, né? Como é que você está dando conta? Teme ao Senhor? Homens, prestem bem atenção nos que eu vou dizer a vocês. Esse salmo é um salmo da família. E a felicidade da casa, ela inicia com o marido que teme ao Senhor, com o homem que teme ao Senhor, com o homem que traz a sua família para a casa de Deus. Irmãos, não deveria ser assim. Os homens deveriam ser os primeiros a dizer: hoje tem culto, família, se arruma, bora, 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 bora. Os homens deveriam ser os primeiros a dizer: nós vamos buscar a Deus aqui em casa tal dia e tal hora.
Na nossa casa vai ter culto doméstico em tal momento e em tal momento. Os homens têm que ser aqueles que dirigem a família, que levam a família espiritualmente a Deus. Irmão, você está fazendo isso com a sua casa? E aí eu não estou dizendo só de homem casado não, porque aí os jovens, os rapazes, já vão aprendendo isso, os adolescentes, os meninos aí, adolescentes e jovens. Quer se casar, quer namorar? 10 para você. Você já sabe, você teme ao Senhor? Para você temer, você tem que conhecer. Você conhece quem é Ele? Você conhece a santidade dEle, você conhece o nome dEle, você tem intimidade com Ele. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê palavra? Homem! Porque você é responsável. Se você é casado, tu já tem que estar fazendo isso. Se tu é solteiro, tu já tem que estar fazendo para quando casar não deixar de fazer. Muitos problemas das nossas casas seriam evitados se os maridos servissem a Deus com integridade. Se os maridos temessem ao Senhor verdadeiramente. Irmão, vem para a igreja e senta com a tua família. Chama a responsabilidade para si. Homens, o Senhor está falando com vocês. Se lá nas suas casas vocês não estão desfrutando de verdadeira felicidade, não é porque está faltando dinheiro, não. Não é por causa de emprego, não. Não é por causa de conflito na casa, não. É porque vocês não estão me buscando como vocês deveriam estar me buscando. Irmão, se tu tiver intimidade com Deus, tu consegue chamar a esposa na hora da discussão. Tu tem autoridade de Deus para corrigir um filho com graça e amor. Se tu tiver intimidade com o Senhor vai te ensinar a como tratar a sua esposa, como falar com ela com carinho. Irmãos, nós estamos vivendo dias trabalhosos. E o Senhor está chamando você, homem. Pastora, pega leve. Eu não vou pegar leve. Sabe por quê? Porque a palavra não pega leve. Irmãos, hoje nós estávamos na sede num evento de mulheres. E desde ontem o Senhor está falando comigo algumas coisas. E eu vou dizer para vocês, se eu sair daqui amanhã, eu vou dizer, Senhor, eu estou com a minha consciência tranquila. Porque eu ministrei palavra. Você está ouvindo palavra, você não está ouvindo balela. E o Senhor está falando com os homens aqui hoje nessa noite. Posição. Eu quero uma posição de você, meu filho. Quanto que você está buscando ao Senhor? Se eu perguntar para os irmãos aqui, quantos de vocês nessa semana dobraram os joelhos na sua casa e intercederam por suas esposas e seus filhos? Quantos de vocês fizeram um jejum pela sua família? Não, pastor, isso é muito difícil, eu trabalho o dia inteiro. Se vira nos 30, meu filho. Tu quis constituir família e tu tem uma responsabilidade e vai prestar. Aí chega pra gente e quer milagre. Irmãos, quem faz milagre é Deus. Pastor não faz milagre. E vou dizer mais, o seu primeiro ministério é a sua casa, é a sua família. Nós temos muitos homens, e eu vou abrir um parênteses para chamar as mulheres também. Muitas mulheres que dizem, pastor, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado. O teu primeiro chamado é a tua casa. Se tua casa não estiver em ordem, larga esse chamado e vai cuidar da tua casa. Na nossa igreja vai ser forte se a gente tiver famílias fortes. Cadê os homens dessa igreja? O Senhor está chamando você. O Senhor está chamando você, irmão. Cadê? Onde estão os obreiros da casa do Senhor? Aí você diz assim, pastor, eu não tenho uma carteirinha. O Senhor lá no céu não vai pedir sua carteirinha, não. Lá no céu Ele não vai pedir tua credencial, não. Sabe por quê? Porque está aqui na palavra. Se tu não sabia, eu vou te dizer hoje. Tu é pastor lá na tua casa. Tu é o homem de Deus lá na tua casa. Os meninos aí, ó, que são jovens, eu vou aproveitar para falar hoje, porque agora meu filho está namorando e eu tenho que aproveitar. Eu já digo logo para os dois e para todos os que estão namorando aí. Prestem bastante atenção, meus filhos. Casamento não é brincadeira. Senta com esses homens de Deus aqui e pergunta.
Procura se inteirar o que é um casamento. Irmãos, é muito gostoso pegar na mãozinha e namorar. Mas vocês precisam ter estrutura espiritual, porque vocês vão conduzir uma família. Meu filho sabe disso, porque eu digo para ele na minha casa. Então eu estou dizendo para você que é jovem agora, para você que é recém-casado, para você que é casado de muito tempo, esqueceu. Salmo 128. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Irmão, se você conhecer o Senhor e tiver graça do Senhor, a sua família vai ser abençoada. A sua família vai ser abençoada através da sua vida. Irmãos, eu não vou puxar a brasa para a sardinha das mulheres, não, que já já eu chego nas mulheres. Né? Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. As mulheres oram o tempo inteiro. Estão clamando o tempo inteiro. Se você não assistiu, assiste hoje lá a pastora Dorca falando um pouquinho para as mulheres e para os homens lá. Muitas esposas estão carregando casamento nas costas. E esse salmo diz aqui, ó, bem-aventurado o homem que é temente ao Senhor, porque o homem que teme a Deus, ele sabe o papel dele de homem dentro da casa. Ele sabe que o papel dele é um amor sacrificial. Tu sabe o que é amor sacrificial, irmãos? No curso que nós estamos ministrando para as meninas aqui embaixo, que a pastora Amélia falou aqui, experiência do lar, inclusive eu quero abrir um parênteses para dizer, não tem mais vaga. Graças a Deus. Mas no curso, a gente ensina para elas o papel delas. Pense no choro das meninas. Dizendo, mas pastora isso, mas pastora aquilo, mas pastora assado, mais cozido, mais frito. Eu falo, vocês estão fazendo o papel deles por quê? Porque se a gente não fizer, não tem quem faz. Deixa. Larga de mão. Quem tem que carregar a família é o marido. É o homem que tem que levar a família, não é a esposa, não. Pastora, tem exceção? Claro que tem, irmãos. Se a pessoa adoeceu, se a pessoa enfermou, se teve um problema, uma crise, uma dificuldade, uma coisa ou outra. Mas é o marido que tem que fazer isso. Irmão, onde você está com a cabeça brincando desse jeito com a tua casa? Onde você está com a cabeça brincando desse jeito com a vida de ser homem? O Senhor está te chamando para ser homem. O Senhor está te chamando para cuidar da tua casa. O Senhor está te chamando para levar alegria para dentro da sua família. Teme ao Senhor. Conversa com Ele, tem intimidade com Ele, lê Bíblia, ora, jejua. Clama a Deus pela sua casa. Levanta, acorda, desperta. O Senhor está falando com os homens. Bem-aventurado aquele homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Irmãos, é temendo e andando no caminho. É temendo e andando, temendo e andando. Por quê? Porque se eu temo, eu pratico. Se eu temo, eu pratico. Não adianta conhecer a Bíblia inteira, de capa a capa. Não adianta, a gente tem que praticar. E é a prática que é o difícil. Pastora, eu sou pó e cinza, eu sou pecador. Eu sei, irmãos, eu também. Mas se a gente não procurar melhorar com a graça de Deus, a gente não vai chegar lá. Homem, o Senhor está te convidando hoje. Me teme e anda no meu caminho. Pratica a minha palavra. Presta atenção no que você está fazendo. Se você não conduz a sua família na lei de Deus, na palavra do Senhor, você vai prestar conta. Você é responsável pelo quanto a sua família conhece de Deus, de Bíblia. Quanto é que seus filhos conhecem de Bíblia? E sua esposa? Você é responsável. Você é responsável, irmão. Teme ao Senhor e anda. Teme ao Senhor e pratica. Vamos um pouquinho mais para os homens? Versículo 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Irmãos, vocês vão comer de quê? Vocês vão comer de quê? Do trabalho. Irmão, eu não quero saber
Se tu é jornaleiro, sei nem mais se existe essa profissão. Se tu é frentista, se tu é advogado, se tu é vendedor autônomo, eu não quero saber. A Bíblia diz do trabalho das tuas mãos. E aí eu vou dizer para você, o trabalho não é um fim, o trabalho é um meio. É um instrumento que Deus usa para te abençoar. O povo do mundo vem com uma ideia para a gente de que trabalho é uma coisa boa. Trabalho é uma coisa legal. É sim, o trabalho é bênção. Desde o jardim do Éden, o Senhor manda trabalhar. Mas o texto diz, é do suor do teu rosto que tu vai comer o pão. É do trabalho mesmo, é da ralação mesmo. E aqui, nesse lugar, tem muita esposa sustentando casa. E não é por exceção de marido doente, não. É marido folgador. Eu tenho que falar. Eu sou a pastora da igreja. Se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Então eu vou dizer. Irmão, dá teus pulos. Se a irmã é viúva, se ela é divorciada, aí tudo bem, ela vai ter que ralar. Se ela não tem uma pensão e tudo, ela vai ter que ralar. E aí eu vou abrir uma parênteses para dizer, aí a igreja precisa ajudar. Você procura o pastor e diz, pastor, eu sou viúva, não tenho dinheiro para um gás. Pastor, eu sou viúva, não tem ninguém me ajudando, nem os filhos, porque é os filhos que tem que ajudar quando a mãe está viúva. Mas se os filhos não ajudam, vem cá e procura esse homem bonito aqui, ó. Agora, irmão, tu é casado, tu tem força e não está fazendo nada. Te emenda! Eu vou contar para vocês da história do meu pai. Meu pai foi carteiro. Meu pai foi cobrador. Meu pai foi motorista. Aposentou motorista. Mas se virava. Eu vejo aqui na igreja o esforço de muitos irmãos. Tem uns que vendem hambúrguer. Tem uns que vendem algumas coisas para sobreviver. Irmão, o Senhor vai abençoar o trabalho das suas mãos. Você vai ser bem-sucedido. E esse trabalho de mãos aqui, sabe o que o texto está dizendo? Além do trabalho das suas mãos, você vai ser feliz, você vai comer, você vai viver. Sabe o que diz isso? Que o Senhor vai te abençoar e vai te dar sabedoria no trabalhar do dinheiro que você ganha. Tu pode até ganhar pouco, mas o Senhor vai te dar sabedoria, porque quando tu teme ao Senhor, tu entende de prioridade, de organização financeira, porque isso a Bíblia também ensina. Não é trabalhar 24 horas igual um louco, não, eu vou fazer hora extra, porque isso, porque aquilo. Irmãos, presta atenção em mim. Eu digo isso para as meninas direto lá no curso. Quem disse que a gente tem que ter tudo que o mundo diz que a gente tem que ter? Quem foi que disse que tu tem que viajar todo ano lá para Fortaleza? Quem foi que disse que todo final de semana tu tem que comer num fast food? Quem foi que disse para você que tu tem que ter um carro do ano? Quem foi que disse isso? É o mundo enchendo a gente e a gente vai recebendo isso. Mentira! A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece. Se você tem o Senhor, você é bem-sucedido, irmãos. Pode estar comendo arroz com ovo, que é bem-sucedido. Você é feliz, você tem paz. É pouquinho, pastora, que eu ganho, mas o Senhor vai te abençoar. Isso não é vergonha, não, meu filho. Pelo menos tu trabalha, tu está dando a cara a tapa, está dizendo, eu sou homem para sustentar minha família. Tu vai comer do trabalho das tuas mãos, tu vai ser feliz. Rapazes, aproveitem para estudar. Aproveitem para arrumar um emprego. E não precisa ser o emprego, pastora. Mas já vou dizer para vocês. Eu dizia sempre isso para os meus filhos. Olhou uma menina bonita, tu vai pagar isso aí. Se ela vai no salão toda semana,
Já conversa agora, meu filho, tu vai pagar. Ela quer um perfuminho. Se não servir um perfuminho do Avon, do Jequiti, se ela quiser um perfuminho importado, tu vai pagar. Não pensa que namoro é coisinha fácil, coisinha simples, não. Olha bem onde tu está entrando, porque servo de Deus, rapaz de Deus, ele é crente. Ele já namora pensando em casar. Ele já esquematiza as coisas, ele já abre o olho. Para com esses namorinhos de ficar ficando. E eu vou abrir mais um parênteses e vou dizer aqui, ó. Adolescente que estiver namorando, vai para os jovens, sim. A gente está com uma pequena dificuldade, e eu vou ser bem clara para a igreja inteira. É adolescente, começou a namorar, vai para os jovens. Pastora, mas só tem 12 anos. Vai aprender de responsabilidade. Lá nos jovens o caldo é mais grosso. Irmãos, a gente está tratando nossos filhos... Não, ensina para ele o que é ser casado. Ensina para os nossos filhos o que é ter responsabilidade. Que namoro na igreja não é ficar, não. Que namoro na igreja não é só fotinho bonitinha no Instagram, não. É coisa séria, vocês são meninos e meninas de Deus. E se o mundo quiser entrar aqui, não deem lugar. Porque se vocês derem lugar, vocês vão pagar preço. Vocês vão pagar preço. Eu louvo a Deus, hoje é culto de domingo, mas é palavra pastoral. Desculpa aí. Homens são referenciais para a família. Irmãos, imagina vocês se pastor Edson não trabalhasse. David e Abner. Não vou trabalhar também não, meu pai não trabalha. As meninas. Eu não tenho filhas mulheres, mas vamos supor que tivesse. As meninas iam olhar e falar assim, o papai não trabalha, meu namorado também não precisa trabalhar. Vai, viu, filha? Vai. Presta atenção, irmão, homem, no exemplo que tu está deixando para a tua casa. Querendo ou não, você é referencial. Os traumas, as angústias, aquilo que tu trouxe com você, vai para o curso. Vai para o curso. PPTV. Que é isso, pastora? Paz para toda a vida. Vai para lá para tu ver como é que é. Tem trauma? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem pai que ficou inválido em cima de uma cama e a mãe teve que se virar? Tem. Muitas são as dificuldades. Mas eu estou falando de regra, eu não estou falando de exceção. E o Salmo 128 tem muitos princípios. Para filhos, para homens, para mulheres. E a gente só fica achando bonitinho. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Irmãos, isso aqui é tão profundo. Isso aqui é tão profundo, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Irmãos, eu gostaria de pegar tudo que está na minha cabeça e transferir para a sua. Toda vez eu falo isso. Mas sabe o que é? É cuidado com vocês. É para não ver vocês sofrerem, é para não ver o mundo enganar vocês. É para não ver vocês serem jovens levados. Teve uma mãe que veio conversar com a gente, eu falei, irmã, a gente está fazendo isso por amor aos filhos de vocês. Irmãos, eu não sou moleca. Pastor Edson não é moleque, não. Hoje, lá na sede, eu ficava ouvindo as palavras e me lembrando. A irmã disse, tem coisa que é urgente e tem coisa que é importante. Ela estava falando lá de Elias e os profetas de Baal. Aí ela disse assim, o povo estava dizendo, se perguntasse para qualquer um do povo, até para o rei naquela época, o que é importante, eles iam dizer chuva. Mas o profeta sabia que a chuva não era o principal. Ele sabia que tinha que consertar o altar. Aqui na nossa igreja, telhado é importante? É. Chove, pinga aqui dentro, a gente tem que colocar as faixas aí, ó. Mas não adianta nada, a nossa igreja está impecável e linda se o coração de vocês não tiver. Nós precisamos que vocês sejam fortes. Nós precisamos de jovens fortes, adolescentes fortes, crianças fortes, homens e mulheres cheios de Deus e da graça de Deus. Vamos pular? Porque senão não dá tempo de eu falar das meninas e eu quero falar das meninas. Porque senão os meninos me pegam. Versículo 3.
A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Vamos para as meninas. A tua mulher. Princípios estabelecidos na palavra. Homem se casa com mulher. Princípio estabelecido na palavra. Um homem para uma mulher. Princípio estabelecido na palavra. Deixará o homem o papai e a mamãe e se unirá à sua mulher. A menina também vai deixar o papai e a mamãe. A gente fala isso no curso, as meninas ficam tudo enfesadas comigo. É a Bíblia que está dizendo, é para deixar. Agora vocês vão constituir uma nova família. É por isso que é tão importante o exemplo do pai e da mãe para os filhos antes de casar. Irmãos, vocês entendem que é uma bola de neve? Vocês entendem que é um trabalho de formiguinha, que a gente tem que ir começando a trabalhar isso em nós? Porque o feminismo entrou com tudo, porque o machismo entrou com tudo, porque o homossexualismo entrou com tudo, e os conceitos às vezes estão tudo misturado na cabeça. A Bíblia deixou papel de homem e papel de mulher. Todo mundo é importante para Deus. Para Deus todo mundo é igual. O valor da alma é o mesmo. Só que tem papel diferente. Cada um faz uma coisa. É cada um no seu quadrado, irmão. Aí as meninas, vocês precisam ser videiras frutíferas. Alguns comentaristas dizem, sabe o quê? A casa era construída assim, ó, um quadrado e ficava um vago no meio, sabe? Eu não sei se vocês já viram em algum filme antigo, assim, a casa era um quadrado e no meio ficava um pátio. Vocês já viram isso? Aí ele estava querendo explicar e dizer... A mulher será como a videira frutífera, e alguns comentaristas dizem, nos cantos da tua casa. E aí eu vou dizer para vocês, meninas, vocês não estão no curso não, mas é uma palhinha do curso para quem não fez. E aliás, curso não faz milagre não, viu? Ah, é o curso, é o curso, é o curso. É o Deus do curso. E a prática da serva do Deus do curso. Mas aí como é que era? Você já viu videira? Ela não é igual uma macieira. Ela não é igual uma bananeira, que ela fica no centro e as frutinhas vão dando lado. É o contrário. A planta fica nos cantos e vai enraizando, meninas. Quando diz a mulher lá nos cantos da sua casa, a mulher no centro da casa, isso dizia de quê? Da mulher, observando, guardiã da casa, do lar, anteninha ligada, o que está se passando dentro da minha casa? Olha lá. Tem dia que os meus filhos ficam enlouquecidos comigo. Desculpa aí, meus filhos, eu tenho que falar. Mas aí ficam enlouquecidos. Eu falo assim, quem fez isso? Quem tirou tal coisa do lugar? Vocês saíram que horas? Não, você demorou para chegar. Irmãos, eu não quero saber. Eu digo lá para as meninas embaixo. Eu já estou acostumada. Sabe como é que as crianças me chamavam na escolinha? Sua bruxa! Eu te odeio, eu te detesto. Era assim que eles falavam. Claro que os meus filhos não vão falar isso, eles não são doidos, né, irmãos? Eles têm juízo. Mas, pensa aí comigo. Às vezes, a gente que é pai e mãe, tem medo de dar uma ordem e o filho ficar emburradinho com a gente. E o filho ficar bicudinho. Não, pastor, eu quero que esteja tudo bem na minha casa. Está tudo bem na tua casa, não quer dizer que você tem que ser liberal com tudo, não. Presta atenção. Está tudo bem na tua casa, quer dizer que tem disciplina, tem ordem. Sabe por quê? Hoje eles podem não entender isso, mas você também não entendia teu pai e tua mãe, hoje tu não agradece? Tu não agradece, não? Tinha dia que meu pai e minha mãe falavam alguma coisa, eu ficava muito com raiva. Não posso, não pode, não vai. E vou falar mais uma coisa, você não precisa estar dando explicação o tempo inteiro para os seus filhos. De vez em quando a gente dá uma explicação, porque a gente também respeita os meninos. Mas não é sempre. Se tua mãe olhar para tu e disser para tu, não, é sim senhor e sim senhora.
E mais um parênteses aberto. Tem pai e mãe que dizem assim, eu não gosto que me chama de senhor e senhora. Nossa senhora está no céu. Irmãos, isso é respeito. Para com esse negócio. Tu casou? Vou até falar mais uma coisa. Tu casou? Não tenha medo de envelhecer, não. Esse é o fim da nossa vida. Nós vamos envelhecer mesmo. Os cabelos vão branquear mesmo. A gente vai ficar com ruga mesmo. Isso é natural da vida, irmãos. Não abre mão do respeito na sua casa, não. Lá em casa, às vezes, os meninos brincam com o meu marido, né? Às vezes, os meninos falam algumas coisas, assim, com amor. E aí eu falo, ó, senhor, olha lá. Eu cuido dele, ele cuida de mim. Os meninos têm que respeitar os dois, é pai e mãe. Não abram mão disso. Não fica aquela guerrinha, o pai falando assim, eu vou ser bonzinho porque os meninos vão gostar mais de mim. A mãe querendo ser boazinha, dizer, eu vou ser boazinha que os meninos vão gostar mais de mim. É os dois em consenso. Mas vamos para as meninas. Meninas, nós teremos que ser videiras frutíferas no interior das nossas casas. Onde que nós vamos ser videiras frutíferas, meninas, por favor? É dentro da minha casa. Não é lá no meu serviço, não é lá na minha faculdade, não é na minha vizinhança, não é na igreja, não. É em casa. Pelo amor de Deus. Irmãs, o que vocês estão fazendo dentro da casa de vocês? Irmãs, eu não estou dizendo de trabalhar fora. Pelo amor de Deus, me entenda. Tu pode trabalhar fora? Pode. Mas isso não pode ser o principal. O principal é tua casa. Tem até um irmão que diz, alguém, uma pessoa, que diz, nenhum sucesso do mundo compensa o fracasso da casa. Tu pode ser mestranda, querida, doutoranda, se tua casa tiver uma bagunça, não valeu a pena. É complicado isso nos dias que nós estamos vivendo. É complicado eu dizer isso, mas você não pode ir trabalhar fora se a sua casa ficar com dificuldade. Não faz isso. Você vai perder e muito. Espera um pouco os seus filhos crescerem. Irmãos, o crescimento dos filhos não dura para sempre, não. É fase. Aí pronto, pastor, os meninos cresceram, eu já estou bem com meu marido. Aí vai. Aí se o marido aposentar igual o meu, aí volta. Irmãs, eu vou falar aqui para vocês. Vocês devem viver pelas suas casas. Olha bem para mim. O marido morre pela esposa, não é isso? E a esposa vive por causa dele. Irmãs, a gente vive em função do marido e da casa, isso é Bíblia. O seu primeiro ministério é esse, se você se casou, esse é o seu chamado. Aí tem umas que dizem assim, graças a Deus eu não casei, eu não vou casar. Tanto as meninas quanto os meninos. Deus me livre de casar. Vou dizer para você, isso não é bíblico. Isso é pensamento mundano. Não se casar. Mas pastora, tem uns que nascem para isso, a Bíblia diz. Sim. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos observar a intenção do nosso coração. Qual é a intenção do meu coração em não me casar? É viver para Cristo? Para fazer a obra de Cristo? Ou é medo de assumir uma responsabilidade? Se for medo de assumir uma responsabilidade, tu está pecando. Agora, se for para viver para Cristo, beleza. Mulheres, vocês estão cuidando dos meninos? Ai, pastora, agora é nossa vez, querida. Você está cuidando dos seus filhos? Você está zelando pelo bom andamento da tua casa? Quando a gente olha a mulher de Provérbios 31, a gente diz assim, meu Deus, essa mulher era top das galáxias. Ela era perfeita. Ela não era não, irmãs. Ela não era perfeita. O texto da Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos pecaram, até a mulher do Provérbios 31. Mas ela era bem
piedosa. E a gente precisa disso. A gente precisa voltar para os nossos princípios, para os nossos valores, sabe por quê? Estão dizendo por aí que mulher que fica dentro de casa é uma coitadinha, tadinha. Tem até umas mulheres aí que levantaram esse bendito movimento feminista, que dizem assim, a mulher dentro de casa ela é uma escrava, coitada. Mentira! É a mulher dentro da casa, ela agrega. A mulher dentro da casa, ela influencia. A mulher dentro da casa, ela é bênção. A mulher dentro da casa, ela estimula, ela traz alegria, ela traz paz. O Senhor nos chamou para sermos auxiliadoras dentro das nossas casas. Irmãs, não deixa ninguém tirar esse papel de você, não. Foi Deus que te deu. Deus não dá coisa ruim para os filhos dele. Fala, o meu primeiro papel é ser auxiliadora, é cuidar da minha casa. Isso para mim está de bom tamanho. Seja feliz em cuidar da sua casa. É por isso que nós estamos numa sociedade tão degradada. Por quê? Porque as mulheres começaram a deixar os filhos de qualquer jeito. Porque os maridos agora querem casar com mulheres que trabalham. Não, eu vou casar com mulher que trabalha porque ela divide a renda comigo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que tu tem que manter a casa. E a mulher ajuda cuidando dentro da casa, administrando. Irmãos, por isso que está uma bagunça. Por isso que está tudo errado. A gente pega o conceito do mundo e quer trazer para dentro da igreja e quer ser feliz. Não vai ser feliz. Porque o início do texto diz: feliz é a mulher e o homem que teme ao Senhor. Se você temer ao Senhor, você vai conhecer os princípios que Ele tem para você. Conhece. Deus me criou como mulher? Criou. Ele me colocou características? Colocou. E para que serve eu ser mulher? O povo do mundo está querendo igualar, sabe, irmãos? Foi por isso que criaram uma tal de Mulher Maravilha. Para igualar. Medir força. Irmãos, o Senhor não chamou você, mulher, para medir força com o homem. O Senhor não chamou você, mulher, para ser melhor que homem. O Senhor não fez isso. Ele deu um papel para cada um. E os meninos não venham querer dar de delicadinho, não. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. O vaso mais frágil, irmãos, é aquele que precisa de mais cuidado, aquele que precisa de uma atenção, aquele que precisa de um zelo. E você, marido, é responsável por cuidar da tua esposa. Não bate nela, não. Não xinga ela, não. É você que foi chamado por Deus para cuidar dela. Como é que você está cuidando dessa mulher que Deus te deu? Usa as suas palavras para benefício. E as mulheres da mesma forma. Respeitem os seus maridos e sejam submissas. Não meçam forças com os meninos não, porque vocês vão perder. Não, pastor, eu sou mais valente que ele, eu bato nele. Tu já perdeu, o Senhor já entristeceu, já pecou. A gente acha até engraçadinho alguém dizer assim: ah, Senhor, não me dá força não, porque se me der força eu mato ele. Aí a gente cai na risada. Irmãos, como a gente precisa melhorar. Como a gente precisa melhorar para o Espírito Santo de Deus agir nas nossas casas. E aí então as pessoas de fora olharem para nós e falarem assim: realmente esse povo tem alguma coisa diferente. A família deles tem alguma coisa diferente. Eu não sei o que é, não, mas esse povo é diferente. E não adianta olhar para mim e achar que lá em casa é tudo perfeito, porque não é. Lá em casa tem dia que a gente tem que sentar e pôr os pingos nos is, mas tem que sentar. Você conta os problemas da sua casa para todo mundo, mas tu não senta com a tua família e não conversa. Senta com pai, com mãe, senta marido, com esposa e conversa. Vocês são adultos. Para de ficar faiscando. Irmãos, pelo amor de Deus, ajam como cristãos. Levem Cristo lá para dentro das vossas casas. Fala com o Senhor: Senhor, nós estamos com dificuldade lá em casa, assim, vamos sentar todo mundo aqui, ó, agora. Pergunta os meus filhos, pergunta o meu marido se eu não faço isso. Se o Edson não faz isso. Tem momentos que a gente como pai erra. Aí a gente pede perdão para os meninos. Tem momento que o marido erra. Pede perdão. Eu não estou pregando que os maridos têm que ser perfeitos e nem que as esposas. Não vai chegar na sua casa e ficar assim: você viu o que a pastora falou? Foi tudo para você.
Ou vou usar uma palavra bem baixa, mas ninguém aqui é burro, não. Cada um sabe pegar a tua parte. Tu pega a tua e deixa ele pegar a dele. Não fica jogando na cara do outro, não, porque o outro já... Irmãos, quando a palavra vem na gente, a palavra vem igual flecha, assim, ó. Precisa de ninguém dizer pra gente que a palavra está falando com a gente, não, que o Espírito Santo testifica no seu coração. E se nós estamos querendo avivamento aqui nessa igreja, a gente precisa primeiro consertar lá nas nossas casas. Porque a gente quer bagunça lá em casa, vem para a igreja, paga de santo, levanta a mão, fala língua estranha, canta, profetiza, sapateia, e a bagaça está comendo lá em casa. O Senhor está chamando eu e você para sermos crentes. O Senhor está chamando eu e você para ir lá para o Salmo 128 e olhar para Ele. Pastor, eu vou falar até 9 horas, por favor. Eu tenho 8 minutos. Deixa eu falar para os filhos. Vamos rapidinho. Não posso falar tudo, né? Mas eu vou terminar aqui, ó. Ai, meu Deus, eu precisava tanto de falar que a videira era uma árvore tão boa. A videira trazia alegria para dentro da casa. Mulheres, vocês têm que trazer alegria para dentro da casa. Irmãs, lá em casa, quando eu estou doente, quando eu estou meio emburradinha, todo mundo da casa sabe. Eles ficam tudo assim, andam bem devagarzinho. Os me perguntam, o que foi, hein, mãe? A senhora tem? Meninas, se você tiver com dificuldade, clama ao Espírito Santo de Deus. Porque tem dia que a gente está para baixo mesmo. Tem dia que a gente está triste mesmo. Tem dia que a gente está com dificuldade mesmo. Tem dia que a gente está doente mesmo. E a gente precisa da graça do céu, mas a graça do céu desce quando a gente pede. O Senhor nos ajuda. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Filhos como plantas de oliveira. O que era a planta de oliveira, pastora? A planta de oliveira era a árvore da azeitona. Né? Sabe o que acontece com a árvore da azeitona? Ela vai crescendo e perto dela vai dando um monte de arvorezinhas pequenininhas. Essa planta era uma planta comum naquela época. Então o salmista pegou uma planta que o povo conhecia e que o povo sabia que perto da oliveira, eu não sei se caía o caroço, eu não sei o que era não, eu sei que perto dela, eu não estudei para explicar sobre isso, mas perto dela ia crescendo umas arvorezinhas menores. Isso quer dizer que você, filho, tem um pai e uma mãe. Isso quer dizer, filho, que não adianta você procurar perfeição no seu pai e na sua mãe, porque você não vai achar, porque perfeito é só Deus. Isso quer dizer, filho, que você, quando vê o seu pai e a sua mãe errando, com respeito, você pode ajudar. Isso quer dizer, filho, que você também tem que dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, abençoa o papai e abençoa a mamãe. Isso quer dizer, filho, que quando você observar algum conflito entre eles, você pode clamar ao Deus do céu. Quando você vê seu pai desempregado, você pode orar. Quando você vê a dificuldade na tua família, tu pode clamar ao Senhor. Quanto você, filho, tem clamado pela tua casa? Aí vai crescendo e diz assim, quando eu crescer não vou ser igual ao meu pai. Quando eu crescer não vou ser igual à minha mãe. O texto está dizendo, os filhos vão ser plantas de oliveira. Oliveira já era outra coisa, irmãos. Caiu a semente lá da oliveira, vai nascer uma bananeira, irmãos. Sabe o que isso quer dizer? Que os filhos também são imperfeitos. E é por isso que o Senhor está falando que nós vamos ser felizes. Não é pela imperfeição, mas é porque nós tememos um Deus. E quando nós tememos a Deus, a gente entende uns aos outros e perdoa. A gente entende. Filhos, olhem para os pais de vocês e peguem coisas boas de exemplo. Mas, pastora, tem coisa que é ruim, o que for ruim tu deixa para lá. Clama ao Senhor, ora ao Senhor, não julga. Irmãos, a gente costuma julgar muito dentro das nossas casas. A gente costuma apontar muito dentro das nossas casas. Aí sabe o que acontece? A gente traz isso para a igreja. Porque a igreja é reflexo do que a gente é lá nas nossas casas. Aí chega aqui na igreja e fica julgando o outro irmão, vê o outro errando e de vez de orar pelo outro a gente fica julgando e apontando o dedo. E aqui a igreja é uma grande família.
Família grande feita de familhinhas pequenas. Filhos, vocês serão plantas de oliveira. Sabe o que vocês são? Vocês são um exercício para os pais. Irmão, fala para mim se depois que você teve filho a sua vida permaneceu a mesma. Nunca mais. Vocês trouxeram para nós coisas diferentes na nossa vida. E eu vou dizer para vocês, vocês não vieram com manual, não. É muito difícil criar filho, irmãos. E eu vou dizer para vocês, não é que naquela época, pastora, era mais fácil criar filho, não. Não era, não. Hoje em dia nós temos mais coisas que têm influenciado os nossos filhos, sim. Mas criança é tudo criança, na época que for. É que é difícil mesmo, mas nós temos um manual. Não vem com o manual mundano para cá, não. Não pega o manual mundano e vem trazer para dentro da igreja. Essas psicologiazinhas de dizer que não vai bater. Filhos, vocês têm que estar prontos a serem corrigidos quando vocês errarem. Porque o Pai do céu corrige o filho que Ele ama. Então, se a mamãe e o papai bater em vocês, colocar vocês de castigo, falar mais grosso com os que são maiores, abaixa a cabeça e aceita. Para de querer cantar de galo. Você vai ter tua casa, lá na tua casa tu canta de galo. Na casa dos teus pais tu respeita, porque tem bênção para quem respeita. A Bíblia diz isso, tem bênção para o filho que respeita pai e mãe. Irmãos, é só um lembrete do que é a palavra do Senhor para nós. É só um lembrete que família é formada de pessoas imperfeitas, mas precisam de graça de Deus. Aí você diz assim, pastor, então na minha casa tem muita coisa errada. Você quer levar a graça para a tua casa? Tu quer consertar isso? Tu está vendo que tem algumas coisas que estão fora do lugar. Tu quer arrumar isso? Teme ao Senhor. Tem esperança para nós. Nós precisamos ler Bíblia, nós precisamos entender os mandamentos, os princípios, as regras. Irmãos, vamos ser mais crentes. Eu quero convidar vocês para nós sermos mais cristãos. Eu quero convidar vocês para nós sermos mais amáveis dentro das nossas casas. Eu estava numa festinha com meu esposo de criança. Era a festinha do Isaac Anthony, filho do irmão Hernandes com a Adriana. Irmãos, eu vou fazer um pedido para vocês aqui. Se alguém da nossa igreja der uma festa ou fizer um evento e a gente não for convidado, não vamos ficar tristes, não. Tem tanta gente na igreja. Imagine se fosse você o dono da festa e tivesse que dar uma festa para a igreja inteira, tu ia dar conta? Teu bolso ia dar conta? Então não fica triste, não. Nessa festa eu vou, na outra festa o irmão daí vai, na outra festa vai a Andréia, na outra festa e assim vai. Mas o que acontece? Nós estávamos lá nessa festa e eu observava com o meu esposo as pessoas. E eu dizia para o meu marido, a gente podia tanto ter os relacionamentos com a nossa família igual a gente vai nas festas. Lá na festa é tudo lindo. Todo mundo está rindo. Tira fotinho e tudo. Aí a gente entra no carro. Quando entra no carro... Eu só falei com você só porque estava na festa. Estou indignado com você. Estou muito chateado. Não vamos viver de aparência. Irmão, em nome de Jesus, saia daqui hoje dizendo, eu preciso melhorar lá na minha casa. E sabe como é que a gente melhora dentro das nossas casas? Quebrando o nosso ego. E você não dá conta sozinho. Porque aqui o Espírito Santo está falando com você, você está sendo convencido. Quando chega lá na tua casa, tu fala assim, lá na igreja eu estava facinho de eu perdoar, agora aqui já fiquei bicudo de novo, estou com raiva de novo. Faz isso não. Fala para o Senhor, Senhor, já me quebra aqui agora.
Senhor, me quebra aqui agora. Quando eu chegar lá, eu não vou nem pensar. Eu vou logo lascar-lhe o abraço. Eu vou logo dizer, me perdoa. A gente saiu daqui da igreja, a gente saiu daqui de casa, não estava muito legal. Mas o Senhor falou comigo e eu quero ser melhor. Irmão, o Senhor está convidando a gente para ser feliz. E ser feliz, irmãos, com Ele é tudo de bom. Pensa você com todas as suas dificuldades, mas se você tiver o Senhor, as dificuldades vão vir, mas você vai ter alguém do lado para te ajudar. Você vai ter alguém do lado para passar com você. Igual esse cidadão que está chegando aqui do meu lado. Pode vir, pastor. Vocês já entendem isso. A gente sabe como é que é família. Não pensa que a sua família é diferente da dos outros, não. Se a gente não tiver a graça de Deus, a nossa família está toda difícil. O Senhor marcou esse encontro aqui para nós, para dizer para nós, vai dar certo. Vai dar certo, se vocês estiverem comigo, vai dar certo. Tem esperança para os filhos, para os maridos, para as esposas. Mas pastor, agora meus filhos já cresceram. Mas com Ele dá certo. A gente clama a Ele e dá certo. A gente pede pela geração dos nossos netos, igual o texto falou aqui no final, e dá certo. Irmãos, vamos orar pelas famílias da nossa igreja, vamos clamar pelas famílias da nossa igreja. Já passei do tempo, eu quero te convidar para ficar em pé. Deixa eu dizer para vocês, aqui na igreja, nós temos mulheres que são divorciadas. Sabe o que é que elas dizem? Pastora, lá na igreja não tem lugar para a gente. As pessoas olham para a gente com discriminação. Aqui na igreja vai ter casais que já são casados a segunda vez. Isso aí é vocês com o Senhor, nem me perguntem. Vocês com o Senhor. Mas tem dificuldade. Aqui tem filhos que os pais não são da igreja e eles vêm sozinhos para a igreja. E chega aqui, às vezes, enfrenta alguma discriminação. Nós precisamos de graça de Deus para essa família de Tag Setoró. Nós precisamos de graça de Deus para abraçar. Vamos quebrar, eu dizia para as meninas lá na sede, vamos quebrar, se tiver panela, irmãos, vamos quebrar as panelas. Vamos fazer um panelão, vamos juntar com essas mulher misturar com mulher, jovem, adolescente, irmãs, vamos abraçar. Faz isso lá na sua casa. Faz isso lá na sua casa. Recebe quem errou, perdoa quem errou, para isso vir para cá. Não vem para cá doente não, vai lá na sua casa e perdoa lá. Ora comigo. Senhor, olha aí a tua igreja. Senhor, a gente ouviu a tua palavra e esse salmo, ele é tão profundo, ele fala com a gente tanta coisa. Senhor, olha para o teu povo aí, olha para cada marido, Senhor. Senhor, olha para cada esposa. Senhor, olha para cada filho. Senhor, a gente sabe das nossas obrigações, mas muitas vezes a gente não está cumprindo com elas. E a gente só vai conseguir cumprir com graça, com temor de Deus nos nossos corações. Senhor, eu estou te clamando hoje por graça para cada pessoa que entrou nesse lugar ser um membro melhor lá na casa deles. Senhor, eu estou te pedindo, entra com a gente nas nossas casas e fica lá. Senhor, eu estou te clamando, vai nas nossas famílias. Vai em cada esposa, em cada filho, em cada marido. Senhor, eu estou te clamando, abençoa os nossos relacionamentos. Senhor, nos ensina a te temermos. Senhor, são tantas as dificuldades que se apresentam. São tantas as adversidades e os embates que querem atrapalhar as famílias. Mas nós estamos te pedindo, nos ensina a sermos tementes a Ti. Porque se nós formos tementes a Ti, independente das circunstâncias, nós vamos saber o nosso papel de marido, de esposa, de filhos. Nós vamos saber que nós precisamos andar mais juntos. Nós vamos saber que nós precisamos da Tua graça para resolver as coisas.
Nós vamos saber que nós temos um Deus que nos abençoa, que traz alegria para dentro da nossa casa, que traz paz, que traz presença. Senhor, nossos filhos lá ao redor da nossa mesa, os nossos maridos, as nossas esposas, oh Senhor, alcança as nossas famílias. Senhor, que as famílias que estão desestruturadas, que estão machucadas, que estão feridas, recebam agora bálsamo do céu, recebam força, recebam renovo. Nós sabemos que o Senhor é a nossa esperança. Alcança a nossa casa, traz paz para dentro das nossas casas, Deus. Senhor, que a nossa igreja seja feita de famílias fortes, porque nós temos um Deus que é o idealizador da família. Nós temos um Deus que se preocupa conosco, e é por isso que hoje o Senhor falou. Senhor, abençoa cada família. É o que eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém.